Olá, muito bom dia. Aqui é o pastor Israel. Que a graça de Deus esteja sobre você, sobre a sua família, nesse domingo. Que o Senhor esteja nos abençoando a todos. E hoje nós vamos meditar no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, o verso 8 e 9. E esse verso diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, somos sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém? Muito bem, lembrando que você compartilhe esse vídeo, curta, faça comentários, né? Eu acredito que outras pessoas possam ouvir também esta mensagem. As plataformas entendem que quando você faz isso é relevante. Muito bem, nós estamos aqui meditando nessa carta e agora nesse capítulo 5, Paulo ele vai tratar da justificação, ele vai explicar o que tornou o ser humano um pecador, né? Qual foi as consequências? Ele vai falar de Adão como a pessoa que introduziu o pecado no mundo pela desobediência, mas ao mesmo tempo ele apresenta Cristo como aquele que introduziu a obediência no mundo, ok? Nesses dois versículos, nós podemos aprender algumas lições básicas, algumas verdades básicas. Entre a primeira dela, que eu já falei ontem um pouco também, é sobre a justificação pela fé, a doutrina da justificação. O que significa essa doutrina da justificação pela fé? Ela significa que Jesus Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Nós não somos justos diante de Deus por conta de obras que nós praticamos. Por mais importante que sejam as obras boas que nós pratiquemos, elas não são suficientes para garantir a nossa salvação. Então nós somos justificados porque cremos em Jesus Cristo. Deus coloca em nosso coração a fé, e essa fé faz com que creiamos em Jesus para a salvação. O segundo ponto aqui que nós observamos é o amor incondicional de Deus. Deus amou a todos, né? Ele não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas podem usufruir desse amor de Deus. Deus não tem preferência por raça, por tribo, por nações, por classe social. Ele poderia muito bem ter acabado com o planeta Terra, mas ele nos amou. Então vemos aqui que Deus ele nos ama de forma incondicional. E é triste quando alguns cristãos condicionam servir a Deus por conta de alguma coisa que ele quer que Deus faça por ele. Em terceiro ponto, nós vemos a substituição penal nesse versículo aqui. O que é isso? Nós éramos pessoas malignas, nós estávamos debaixo da ira de Deus, nós éramos como criminosos, como assassinos, como pessoas má. E o que deveria cair sobre nós era uma punição severa, e a punição aqui era a morte. Então o que nós vemos aqui por meio de Cristo foi que ao invés de Deus nos matar, ele nos substituiu, ele colocou Cristo. Cristo morreu na cruz em meu lugar e no teu lugar. Ou seja, eu não devo mais nada para Deus, porque outrora eu tinha a ira de Deus e agora eu tenho o amor de Deus. Como assim? O amor que Deus manifestou na cruz através do seu Filho. A quarta lição aprendida aqui é a segurança da salvação. Nós não estamos à deriva nesse mundo. Uma vez que Deus nos colocou fé no coração e nos chamou para servi-lo, ele nos assegura que nós vamos chegar até o fim. Então, ser salvo não é uma incerteza, como alguns cristãos pensam. Você não pode perder a salvação se você é realmente um salvo. Se você realmente nasceu de novo, se você realmente foi iluminado no seu entendimento, Deus vai prover na tua vida todos os recursos necessários para que você sirva a Ele até o fim. Isso é o que nós chamamos de segurança da salvação. A segurança da salvação não está na minha capacidade de fazer coisas certas, está na capacidade de Deus de me manter no caminho certo. Isso não quer dizer que eu não vou cometer erros, isso não quer dizer que eu não vou pecar.
Mas quer dizer que quando eu faço essas coisas, eu vou ficar muito triste, eu vou ficar muito abatido e vou correr para os pés do Senhor, porque eu sei que eu pequei. E isso é a diferença. A garantia de que eu vou ser salvo até o final não está em mim, está em Deus. E por último, graça e gratidão. O que nos resta? Quando eu sei que Deus me justifica, quando eu sei que Deus me substituiu, quando eu sei que Deus me ama, quando eu sei que Deus me assegura que eu vou ficar firme com Ele, me resta ser grato e obediente a Deus. Então eu quero dizer e concluir para você que hoje o amor de Deus está sobre aqueles que servem a Jesus Cristo. Aqueles que receberam Cristo como Salvador e o servem de todo o coração. É sobre esses que está o amor de Deus. Aqueles que recusam, está a ira de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo final de semana e que o amor de Deus esteja em você e na sua família. Amém.